te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Uma boa noite a todos. Para o início ou para a continuação do nosso culto de louvor ao Senhor, leremos no livro de Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. A palavra diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Temos vivido um tempo muito singular na história da Igreja Evangélica Brasileira, na história dessa igreja local, Igreja Presbiteriana em Porto de Santana, situada à Rua Gabino Rios, número 56, município de Cariacica. Esse é um tempo em que nós falamos de conexão, e muitas vezes uma conexão virtual, mas é um tempo também de nós refletirmos, é um tempo de pensar. E nesse momento nós vamos orar ao Senhor, porque também é um tempo de orar. Uma oração de adoração, uma oração por esse culto, uma oração pelo momento que estamos vivendo. Vamos orar. Eu convido você a curvar a sua fronte, no sentido de reconhecimento da soberania de Deus. Nossa irmã Ana Clara estará nos conduzindo a Deus essa palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de nessa noite poder adorar ao Senhor, poder estar nesse momento ouvindo um pouco mais a Tua palavra. Te pedimos para que o Senhor esteja na condução desse culto, para que cada pessoa que estará assistindo e juntamente conosco participando deste momento possa estar de fato com o objetivo de adorar ao Senhor e de escutar um pouco mais daquilo que o Senhor tem a nos falar. Te pedimos também para que o Senhor possa abençoar cada pessoa que de alguma forma está sendo negativamente interferida por essa situação difícil que nós estamos vivendo, seja na saúde, seja financeiramente. Te pedimos para que o Senhor nos dê o consolo, nos dê sabedoria para passar por essa situação e também nos dê providência, Deus. Abençoe o nosso momento aqui, que nós possamos realmente adorar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu darei novamente a oportunidade ao grupo de louvor, e depois que eles cantarem 2 músicas, a nossa irmã Carol estará com a oportunidade. Ela é a nossa secretária de missões. Nós temos uma missionária, ela vai falar sobre isso. Temos também um trabalho com as crianças, ela também terá a oportunidade de falar sobre isso. E em seguida a fala dela, o grupo de louvor estará cantando mais uma canção. Em seguida, o nosso irmão diácono Eduardo estará vindo aqui à frente, os dois estarão vindo aqui à frente, ela falando sobre o nosso compromisso com a missionária, sobre o nosso trabalho com as crianças. Você, inclusive, que tem criança, a Igreja Presbiteriana em Porto de Santana é uma grande e boa opção para você.
Nós temos nossos trabalhos aqui semanais, terça-feira, às 19h30, reunião de oração. Na quinta-feira, às 19h30, estudo bíblico. Aos domingos, 8h da manhã, reunião de oração, 8h30, escola bíblica dominical. E esse é o momento onde nós temos classes bem destacadas com relação à faixa etária. Pelo menos 2 categorias de criança nós temos em nossas classes. E pela misericórdia e graça de Deus, as nossas crianças têm sido muito bem instruídas pelas irmãs que fazem esse trabalho. Então você que mora aqui na Grande Porto de Santana, tem as suas crianças, permita que as crianças cresçam na Igreja do Senhor Jesus, aprendendo o caminho, não somente o caminho de ser serva do Senhor Jesus, mas quando você aprende da Bíblia, você tem tudo para ser melhor filho, melhor aluno, melhor sujeito, melhor cidadão depois para a sociedade. Então o grupo de louvor estará cantando, depois a nossa irmã Carol estará aqui à frente, juntamente com o nosso irmão Diácono Eduardo. Desde o início desse momento que nós temos vivido, não só no nosso país, mas no mundo, onde se fala em uma pandemia, as autoridades de saúde, os cientistas, têm buscado insistentemente a cura para esse mal. Nós temos visto isso todos os dias, relatado nos telejornais, nas mídias, de uma maneira geral. É certo que nós conhecemos a essência da cura, e não só da cura de um mal que aí está, de doenças que aí está, não somente dessa doença, mas de todas as outras doenças, mas nós conhecemos um Deus, ou o Deus, que é o dono da cura, e não somente para uma cura física. É um Deus que pode curar a sua alma, um Deus que cura a minha alma, que curou a minha alma, que curou a alma dos meus irmãos, que nos chamou para o seu lado e quer apresentar para mim, para você, hoje essa cura. Basta que eu e você possamos abrir o nosso coração, porque de fato, o nosso Deus é um Deus de cura. E é isso que nós vamos cantar e convidamos você a declarar, a clamar ao Senhor neste momento. Creio que Tu és a cura. Leva
E de fato não há outro Deus igual ao nosso Deus. Mas se Ele fizer, continua sendo Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. E a minha adoração, meu louvor ao Senhor, Ele não pode estar condicionado ao que Ele faz ou ao que Ele deixa de fazer por mim. Ele deve ser um ato, uma vida contínua de adoração ao Senhor, independente daquilo que aconteça comigo e com você. E por isso a canção que nós vamos cantar agora, ela nos diz: cantarei teu amor para sempre. E que nós possamos de fato cantar o amor do Senhor para sempre, porque de fato Ele tem nos amado e tem demonstrado todo dia o seu amor por nós. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Boa noite, irmãos. Bom, esse é o momento de dízimos e ofertas. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 10. Farei a leitura de Romanos no capítulo 10, dos versículos 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E como pregarão se não forem enviados? Bom, a nossa igreja ela tem um compromisso com a missionária Jânia. A missionária Jânia ela está em campo, em Ato Iguape, campo missionário ali, e ela desenvolve um trabalho ali junto com aquela comunidade. E nesse período, ela está cumprindo as determinações legais e está trabalhando internamente, de casa, realizando relatórios e estudos. E eu peço que os irmãos continuem orando pela vida da missionária Jânia. Nós temos um compromisso com ela durante este ano, que os irmãos orem por ela e continuem contribuindo com as ofertas para enviarmos para ela. Nós também, a nossa igreja tem realizado o trabalho com as crianças aqui no nosso bairro. Então, que os irmãos continuem orando pela vida das crianças, as crianças da nossa igreja, as crianças aqui do bairro, as irmãs que trabalham no departamento infantil e têm realizado esse trabalho junto com as crianças. Bom,
A conta para depósito dos dízimos e das ofertas estará aparecendo aqui na tela, que os irmãos possam realizar esses depósitos e a oferta será enviada para a missionária Jônia. A liberdade que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e glorificar o seu nome. Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Bem-aventurados serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Bem-aventurados serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar. Yo, 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 yo. Aproveite a liberdade que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e glorificar o teu nome. Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar. Yo, 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 yo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, a nossa gratidão a Ti, porque o Senhor é o Deus Altíssimo, porque o Senhor é o Deus de amor, é o Deus de infinita bondade, é o Deus da cura. Obrigado, ó Pai, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado a todos os dias. Pai, nós entregamos em Tuas mãos e pedimos a Ti força para cada missionário que trabalha com missões, aqueles que deixaram suas casas e foram para outros países, para outros municípios, viver a vida, as dificuldades e com amor no Senhor Jesus, ser fortalecido e fortalecer aqueles com necessidade. Em especial, nós te pedimos pela missionária Jânia, que trabalha com os quilombolas, nas suas dificuldades do dia a dia, nos seus momentos em levá-la a palavra de Deus para cada um dos quilombos. Pai, dê forças, dê sabedoria, e que a Tua infinita bondade torne ela a pessoa cada vez mais forte, cada vez mais fortalecidas da fé e transmitindo forças àqueles necessitados. Pai, nós te agradecemos pela vida de cada membro desta igreja, pela finança desta igreja,
pelos líderes desta igreja, pastor, conselho, junta diaconal. Que cada valor, ó Pai, a ser devolvidos, entregues nesta igreja, sejam fonte de força para todos aqueles que tenham necessidade e para que sejam empregados, ó Pai, tão somente para a Tua obra. Pai, nós entregamos em Tuas mãos a vida de cada jovem desta igreja, aqueles que estão estudando, aqueles que pensam em se formar, em se tornar um profissional, aquele que já trabalha, que possam aprender a administrar as suas finanças. Deus, toma em Tuas mãos o trabalho de cada membro dessa igreja, o trabalho de cada homem e mulher desta nação. Que cada um possa, neste momento, administrar as suas finanças. Deus, toma em Tuas mãos nesse momento difícil, neste momento que passamos por uma pandemia, que o Senhor possa nos dar força, que não deixe faltar a mesa de cada um ser vivente deste mundo o que comer. Mas o Senhor é um Deus de todas as coisas. Pai, nós sabemos que toda boa dádiva vem do Senhor, que toda capacitação vem do Senhor. Nós somos gratos por isso. Deus, nós entregamos em Tuas mãos as nossas vidas, as vidas daqueles mais necessitados, os países que já não conseguem mais entender o que fazer, e que a palavra do Senhor seja para nós o maior alimento para que possamos juntos acabar com tudo isso que vem acontecendo. Mas o Senhor é tudo em nossas vidas e que pode nos fortalecer. Esteja conosco, nos guie, nos guarde e nos fortaleça. É a oração que eu te faço. Em nome de Jesus. Amém. Como já foi dito aqui nesse culto, essa igreja tem feito um trabalho sério com as nossas crianças aqui. Eu mesmo sou pai de um menino, de uma criança de 9 anos, tenho visto o desenvolvimento dele, o trabalho que tem sido desenvolvido com essas crianças aqui. Em todos os nossos cultos, aos domingos, como este aqui, as nossas crianças são chamadas aqui à frente, nesse momento em que precede a palavra do Senhor, que será trazida pelo nosso pastor, Osias. Elas vêm aqui e cantam músicas em louvor ao nosso Deus. E esta música que vamos cantar é uma música que elas têm cantado rotineiramente. E nós vamos cantar, não poderíamos de maneira nenhuma deixar de fazer menção a elas, que neste momento elas não estão aqui, não podem estar conosco. Mas elas, no primeiro momento em que pudermos retornar, certamente estarão aqui e cantarão essa música que fala ao meu coração e que pode falar ao seu coração. Uma música que conta-nos a história, o fato verídico de um Criador que entregou o seu Filho unigênito no meu e no seu lugar. Abra o seu coração para esse Salvador entrar no seu coração, assim como entrou no nosso coração e mudou a nossa história. Não dá pra imaginar quanta dor tudo ele sofreu, foi por amor por mim, por você, por mim, por você. Não dá pra imaginar tanta dor, tudo ele sofreu, foi por
Convido os irmãos a lerem comigo no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4, diz assim a palavra: É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Repetir a leitura. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é verdade, verdadeira. Muitas são as vezes que nós temos a ideia de que precisamos de coisas, mas na verdade nós precisamos da Tua palavra. Ela preenche a nossa alma, ela nos satisfaz. Agora, ó Pai, que vamos fazer alguns comentários acerca da Tua palavra. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis ao Teu querer, Redentor meu, rocha minha, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando a gente fala de tempo, a partir do Senhor Jesus, a forma como o Senhor Jesus utilizou o seu tempo, é muito interessante porque ele teve 3 anos de ministério e durante 3 anos ele conseguiu completar toda a sua obra. Porque na cruz do Calvário ele disse que tudo está consumado. Telestai, foi pago o preço que a mim foi confiado. Era de minha responsabilidade e eu cumpri. Entretanto, o Senhor Jesus, ele não abriu mão de nenhum compromisso ao longo da vida. Sempre quando convocado para algum tipo de emergência, ele se fez presente. Ele nunca abriu mão de uma dor, nunca passou por um cortejo fúnebre sem que tivesse algum tipo de intervenção, nunca foi convidado e disse: a minha agenda está fechada e eu não tenho tempo para atender você, mas sempre teve, sempre encontrou o tempo. E ele disse, nesse texto que lemos, que o seu tempo, ele tinha essa consciência de que o seu tempo era curto, a noite chegaria. Por isso, convinha que ele fizesse de forma ávida o seu compromisso, cumprisse o seu ministério, porque ele tinha a ideia que o seu tempo era pequeno. Muitas são as vezes que nós não damos conta na nossa vida de cumprirmos o nosso papel, de realizarmos a nossa obra, de fazermos aquilo que temos a responsabilidade de fazer. E muitas são as vezes que nós não damos conta disso por falta de disciplina, por falta de organização. A falta de disciplina e a falta de organização em relação ao tempo faz com que tenhamos muitas justificativas para não fazermos. Eu visitaria, mas não pude visitar por causa de tempo. Eu teria conversado, mas não pude conversar por causa de tempo. Nesse tempo que estamos vivendo aí de pandemia e de quarentena, a gente tem visto que se tivéssemos um pouco mais de organização a nível de tempo, daríamos conta de fazer um pouco mais do que normalmente temos feito. É claro também que a nossa compreensão humana de tempo, ela é muito limitada, ela é muito condicionada, ela é muito encabrestada às nossas limitações. E por isso eu gostaria de trabalhar nessa oportunidade algumas questões relacionadas ao tempo de Deus, primeiramente, para que nós possamos ter uma ideia do nosso tempo, de como agir melhor e aproveitar melhor o nosso tempo. Antes disso, eu gostaria de citar um texto que está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14, onde Deus disse assim: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Então, o nosso dia, a nossa noite, ela existe não por conta de Deus, não por conta do universo, não por conta dos planetas ou do nosso satélite Lua, mas existe porque o Senhor é misericordioso, é maravilhoso, conhece a nossa configuração humana e, sabedor disso, Ele sabe
que para nos organizarmos melhor, seria melhor se tivéssemos dia e noite. Mas para que nós possamos dar uma ideia um tanto quanto mais didática, a ideia do tempo, eu gostaria de apresentar algumas classificações. Por exemplo, classificação do tempo de Deus. Existe um tempo que é o tempo de Deus. E a nossa compreensão em relação a tempo, a respeito de Deus e o tempo de Deus, ela é um pouco confusa, ela é um pouco difusa, até porque nós existimos a partir da queda. Então, alguns comportamentos nossos de ansiedade, de pressa, de querer as coisas o mais rápido possível, isso é um comportamento assim muito normal, muito comum nosso, né? Somos pessoas do imediato, do aqui e do agora. E por isso a nossa paciência ela é comprometida, porque nós não temos assim a facilidade de compreender o tempo de Deus. E quando eu digo não temos a facilidade de compreender o tempo de Deus, é claro que devemos também justificar a grande complexidade que é o entendimento do tempo de Deus. Se não, observem, Salmo 90, do versículo 1 ao 4, diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são para os teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Mas uma realidade nós temos que apresentar. Se eu digo e disse que não é tão simples assim nós assimilarmos o tempo de Deus, mas como crentes no Senhor Jesus, se nós atentássemos para o fato de que todas as coisas estão assim completamente nas mãos do Senhor Deus, e nada foge ao controle absoluto de Deus e ao tempo de Deus, minimamente nós ficaríamos mais tranquilos, porque a sua ansiedade e a minha ansiedade não vai mudar absolutamente em nada o tempo de Deus. É como aquele sujeito que chega perto do elevador e ele aperta uma vez e já apareceu lá o verdinho, mas ele aperta de novo. Não vai apressar, não vai fazer com que o elevador chegue mais rápido, pelas quantidades e pelas tentativas dele em chamar o elevador. Existe um tempo determinado para as coisas, como lemos no início desse culto. Aquela pessoa que chega para tomar um ônibus, e o ônibus já passou, sabia do horário e sabe que só daqui a 20 minutos. Não será a quantidade de vezes que olha para o relógio, ou a quantidade de vezes que olha para a pista, na expectativa de que aquele ônibus venha, vai fazer com que o ônibus se apresse. Existe um tempo. E para Deus também existe um tempo. E ainda que eu e você não entendamos o tempo de Deus, minimamente, é preciso que você creia que existe um tempo de Deus. E sendo assim, eu posso ficar sossegado. Não é acomodado, mas sossegado. Observe mais sobre o tempo de Deus. Salmo 102, versículo 27. Porém, tu és o mesmo. Os teus anos nunca terão fim. Então, naquele tempo passado que não conseguimos mensurar, antes dos tempos eternos, desde os tempos eternos, o Senhor Deus existiu. Ele estava lá. Nesse tempo de quarentena e todas as dificuldades que temos visto e vivido, Deus está presente. Deus não está ausente, Ele está presente. Ele estava lá no passado que nós nem conhecíamos, nem vivemos, Ele já existia. Esse presente que nós estamos existindo e vivendo, Ele está completamente, perenemente presente. E se houver futuro, se o amanhã nos pertencer, o Senhor estará lá, porque Ele é de eternidade a eternidade, e os seus anos nunca terão fim. Observe outro texto muito interessante, embora não entraremos nele
com toda a riqueza dos seus detalhes, mas só para que você compreenda e concorde comigo quanto é difícil compreender o tempo de Deus. Isaías 46, versículo 10. Vou ler pausadamente para que você entenda a grandeza da soberania de Deus e do seu olhar em relação ao tempo. Desde o início, faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Então, no início, ele já determina o fim. E ele vai ao fim e cria o início. Que mente presente aqui, ou ouvindo em casa, pode entender, mensurar isso? Não é possível. Somos materialistas demais, somos pecadores demais para entendermos tal coisa. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, ele diz a respeito dos últimos dias, havendo Deus falado de muitas maneiras, agora, nos últimos dias, ele nos fala através do Filho. Esses últimos dias começaram a partir lá do Senhor Jesus, da volta ao Senhor Jesus, ao Pai, aos céus. Então, quanto tempo existe? 2020 anos, né, da história do Senhor Jesus. Então, para o Senhor Deus, esses são últimos dias, né? Nós entendemos últimos dias, os últimos 2 dias, os últimos 3 dias, e quando a gente fica meio perdido no tempo, a gente não tem mais a menor noção, né? E para o Senhor Deus, esse todo o tempo, todo esse período, são últimos dias. Também existe uma questão do tempo determinado. Observe bem o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Quando eu leio a história da humanidade, começo a ver certos acontecimentos, por exemplo, o evento de Jesus aqui. É muito interessante que os romanos pensavam que eles dominavam o mundo naquela época, que as estradas que eles faziam era exatamente para facilitar que as pessoas fossem a Roma e tivessem conhecimento do grande império e do grande monopólio de Roma. Nada disso. O Senhor Jesus definiu cada situação, tanto cultural por parte dos gregos, como politicamente e de obra por parte dos romanos, para que aquele tempo, findo, a determinação do tempo, a plenitude do tempo, naquele tempo absoluto de Deus, o Senhor Jesus aparecesse, para que o Evangelho chegasse a todas as culturas. Caminhos foram abertos, o mundo começou a ser ampliado a partir daí, e os pregadores do Evangelho, aqueles que foram discípulos de Jesus, aqueles que foram apóstolos do Senhor Jesus, aqueles que foram convertidos no início do primeiro século, da primeira era cristã, eles tiveram facilidades por aqueles caminhos construídos pelos romanos com um objetivo, mas chegou a plenitude do tempo de Deus para que o Evangelho chegasse a toda a humanidade. A segunda classificação que eu gostaria de apresentar é a classificação relacionada ao tempo do homem. Se existe um tempo de Deus, então existe um tempo do homem. E como eu li a respeito do Senhor Jesus, eu posso dizer que esse menino Jesus, ele obedeceu, apesar da sua deidade, ele obedeceu todos os elementos, todos os princípios biológicos que uma criança, que um ser humano precisa. Lucas, médico, escreve assim, no capítulo 2, versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus, para com os homens. Houve um tempo de Jesus menino, houve um tempo que Jesus precisou de Maria, sua mãe, houve um tempo que podemos imaginar, quando ele estava começando a crescer, que José o ensinou determinadas atividades de criança. E é interessante quando a gente diz Jesus aprendendo, porque tem um texto mais profundo ainda, que diz que ele aprendeu inclusive obediência.
Quantos são aqueles que não encontram em nenhuma faixa etária da vida um tempo de aprendizado? E o Senhor Jesus, o Senhor do universo, Criador do universo, juntamente com o seu Pai, co-criador da humanidade, do homem, do ser humano, ele aprendeu obediência. Observe Jesus adolescente, o Jesus pré-adolescente, com 12 anos de idade. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino de Jesus em Jerusalém, e não soube José nem a sua mãe. Pensando, porém, eles que viria da companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram para Jerusalém em busca dele. Aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Lucas 2, 42 e 46. E é muito interessante a gente imaginar a preocupação de Maria, a preocupação de José com um pré-adolescente, com um adolescente, com um menino que ainda precisava de maturação, ainda precisava de desenvolvimento na mente humana da sua mãe e na mente humana de José. Mas Jesus, ele foi se tornando adulto. Houve esse momento de crescimento do Senhor Jesus. E isso é muito bem noticiado por Marcos, capítulo 6, versículo 3, quando ele diz assim: as pessoas olhavam para Jesus e já como um homem, já como alguém aprendendo a profissão de José, disse assim: não é este o carpinteiro? Não mais um menino, não mais um garoto irresponsável, não mais um menino que não tinha compromisso de colaborar com a família, com a casa, com a família pobre em Nazaré. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos 6, versículo 3. João 2, versículo 4, num episódio interessante com relação à questão das bodas de Caná da Galileia, o primeiro milagre realizado por Jesus, o Senhor Jesus dá uma palavra que também não vamos entrar no mérito da questão, quando ele diz à sua mãe: mulher, que tenho eu contigo? É como se agora ele já era um homem, e ele precisava assumir a sua posição de homem. E eu trago aqui, em nome de Deus, mas em nome também da nossa igreja, em nome do conselho, o despertamento, a grande responsabilidade que você tem enquanto homem, enquanto jovem, enquanto adolescente, de assumir a responsabilidade de jovem, de assumir a responsabilidade de homem, e de tomar não somente consciência de que agora você, ao ter 18, 19, 20 anos, você pode sair de casa e chegar um pouco mais tarde, mas que também você tem que assumir a responsabilidade de homem com as suas responsabilidades. São muitos os meninos que querem crescer, que querem usufruir dos privilégios da idade, mas não querem assumir os compromissos da idade. E eu chamo a atenção aqui para essa questão, para essa classificação, em 2 aspectos. Primeiro, o aspecto do tempo. Segundo, o aspecto das relações sociais. É muito importante que isso seja evidenciado, e aqui vão algumas dicas. Por exemplo, você que é pai de criança, pai de pré-adolescente, cuidado para não erotizar a criança. E na nossa mente machista e na configuração machista do homem, muitas vezes essa ideia de erotizar a criança é cuidado para não erotizar as suas meninas, as suas filhas. Eu sou pai de 2 filhas, e eu me lembro de dizer para minha esposa: cuidado para não comprar uma saia ou um vestido muito de moça, mas de criança, um vestido de criança. Quando as meninas começam a brincar com relação aos atores de televisão, aos cantores bonitos, o pai, ele tem aquele cuidado de dizer: minha filha, não é tempo para isso ainda. Mas muitos são os pais crentes mesmo, que quando o assunto é contrário, que quando é menino, brincam.
Quando um menino, uma criança diz que uma menina é bonita, muitos são os pais que incentivam isso. O menino não tem idade para isso ainda. Ele não tem capacidade cognitiva para isso. Ele não está pronto para isso, mas é menino. Então eu posso erotizar esse menino, até porque, de alguma forma, eu posso estar até protegendo, para que ele tenha a ideia de que ele vai gostar de menina. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque você pode criar um mal-estar muito grande na mente dessa criança. Cuidado com o celular na mão de criança. Quantos são os pais, para não terem aborrecimento com o filho, empurra o celular na mão deles. Cuidado para não deixar a criança falar em seu lugar, ou seguir o direcionamento dela. Esse ponto é interessante, porque ele é meio duplo, né? Cuidado para você não tirar a oportunidade de fala do seu filho. Existem crianças em determinadas relações com os seus pais, que elas ficam tão inibidas de falar, que vai chegar o momento então delas nunca falarem, serem inibidas. E quando tiver a oportunidade ou responsabilidade de apresentar um trabalho na escola, não vão conseguir. Por quê? Porque foram muito bloqueadas. Mas o extremo contrário também acontece muito. Do menino ser mal educado, da criança não ter limite, e a voz dela ser a voz da casa. E os pais rirem disso. Nunca será o tempo de ser deselegante ou deseducado. Mas quando você é criança, quando você tem o seu filho criança, não é tempo dele ditar as normas da casa, não é tempo dele dar a diretriz da família. É preciso que você coloque o seu filho no seu lugar. Observe essa informação. Antes dos 20 anos de idade, a área do impulso não está completa no cérebro. Então, se uma criança se envolver, por exemplo, com sexo, ele fica vendo vídeos de sexo, ele fica sendo influenciado por impulsos nesse sentido. O pai fala: olha que mulher bonita, olha que menina bonita, não é uma assim que você gostaria de ter, né? Para a menina, para o menino, enfim. Com essas conversas, com essas dependências, o que vai acontecer? Esse menino vai crescer assim, ele vai crescer disfuncional, e aí depois dos 20 anos, só Deus para tirá-lo dessa situação. Algumas dependências, algumas disfunções que ele tiver, né, com essas relações aí parentais, ele pode levar isso para sempre. Crescer é passar pelas etapas da vida com responsabilidade. Deixe criança ser criança, mas você que é pai de homem, de meninas, deixa também essas meninas, esses meninos terem responsabilidades. Se forem pais, então deixe que eles assumem a responsabilidade de pais. Você tem idade para ser avô, você tem idade para ser avó, você não tem mais idade para cuidar de uma criança. Não é ele que é o pai, que ele seja o pai. Não é ela que é a mãe, que ela seja a mãe. Porque nós estamos vivendo uma sociedade disfuncional, porque mães e pais amam tanto os seus filhos, né, que não os protegem da responsabilidade que eles realmente, efetivamente precisam ter. É prova de amor criar os seus filhos, valorizando as etapas, fazendo com que eles tenham entendimento dessas etapas. Observe que o nosso Deus conhece a sua estrutura, conhece a minha estrutura, conhece a estrutura dos nossos filhos. Salmo 103, versículo 14, versículo 15 diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de como somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Existe a classificação do tempo que eu gostaria de somente citar, né, que é do contexto social, mas eu vou adiantar um pouco a nossa fala nessa oportunidade e falar sobre o tempo do outro. E seria nesse momento agora o último período, né, da nossa fala. O tempo do outro. Por quê? Eu gostaria de falar sobre o tempo do outro. Porque muitas vezes quando você não tem assim a identificação do tempo do outro, você vai sempre querer fazer com que o seu tempo seja o do outro. Se o outro está bem, se o outro está bem sucedido, e você calcula mais ou menos a sua idade. Presbítero Gilberto regula idade comigo,
mas ele está bem financeiramente, ele já está aposentado, ele já está numa situação privilegiada, e eu ainda não. Só que ele tem a história de vida dele. Independente de, às vezes, nós termos errado e feito algumas escolhas inadequadas no passado, não dá para sofrer nesse tempo que você está vivendo por isso. É preciso que você busque adequações para a sua vida, é preciso que você ressignifique a sua vida para que você viva de forma legal. Observe que um homem de Deus chamado Davi, ele com essa ideia distorcida do tempo do outro, ele olhando para o outro e para o outro ímpio, ele diz assim: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, em vão tenho sido santo, em vão tenho sido crente, lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado, cada manhã. Ele olhando para si, olhando para o seu tempo, comparando com o outro, vamos ver agora, ele viu que ele era injustiçado, frustrado, perturbado, até que tomou consciência de que o seu tempo era um e o tempo do outro era outro. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas obras. Eu gostaria de dizer para você, na conclusão dessa fala, que o Evangelho é a arte do novo. Às vezes a gente se machuca muito, se fere muito com o que a gente viveu, se fere muito com o que a gente deixou de fazer, se fere muito com o que a gente fez de errado, mas o Evangelho é a oportunidade. Jesus, quando encontrava as pessoas, ele tratava a questão e dizia assim: vai, e não viva mais dessa forma, não faças mais do mesmo jeito. E essa é uma oportunidade sine qua non, é uma oportunidade singular para você repensar a sua vida, do que você tem feito com o seu tempo. E o melhor que você pode fazer nesse momento de reflexão em relação ao seu tempo é falar com Deus: Senhor, o tempo da minha vida é hoje. A Bíblia diz assim: hoje é o dia que nos deu o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Não há nenhuma garantia de daqui a 3 dias, 2 dias, amanhã, mas hoje é o seu dia, aqui e agora. Então aproveite para falar com o Senhor. O presbítero Flávio estará cantando uma música, depois o presbítero Gilberto estará orando, concluindo assim o culto. Em seguida estarei impetrando a bênção. Na hora da impetração da bênção, eu gostaria que o grupo louvor estivesse à frente para nós cantarmos o amém da melhor maneira possível. Já convido o presbítero Gilberto a sentar-se aqui à frente para nós orarmos em seguida. Pai, a Ti o meu viver entrego, sinceramente eu te peço, vem ser comigo, meu Senhor. Tentei ser forte, mas eu já falhei, 1000 vezes já me perguntei por quê? Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu, eu nem consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé.
Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é teu querer. O teu amor é vida, desta vida eu quero ter. Pai, o medo às vezes é cortante, vem visitar-me a todo instante. Bem junto a ti eu quero estar, meu Pai. Talvez não saiba nem pedir, mas vem com teu amor ouvir meu clamor. Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu e eu nem consigo mais cantar, vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é teu querer. O teu amor é vida, desta vida eu quero ter. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é teu querer. O teu amor é vida, desta vida eu quero ter. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós, Deus querido, nos dobramos diante do Senhor nesta hora, gratos ao Senhor Deus bendito pela rica oportunidade de, como rebanho do teu pastoreio, Senhor Deus, ouvi-lo falar conosco nesta noite. Bendito seja o teu nome, ó Senhor Deus, por tua grandeza, por tua majestade, pela soberania do Senhor, por ser eterno e por conseguinte atemporal. E embora atemporal, preocupa-se conosco, ó Deus, seres temporais e passageiros, e tem nos falado, Deus querido, nesta noite, de maneira a consolar e a confortar os nossos corações, ó Deus. Recebe, Senhor, no teu trono de graça, a nossa expressão de louvor e adoração, ó Deus, porque não nos desampara, e o teu cuidado tem sido sobremodo grande conosco, em tempos que vivemos, ó Deus, de afastar-nos, de abraçar, contudo sendo abraçados pelo Senhor e cuidados por Ti, Deus. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, ó Deus, porque o Senhor tem sido o nosso amparo, o nosso socorro, bem presente, ó Deus, em tempo de tribulação, Senhor. Honras e glórias ao Teu nome, Deus.
Te louvamos pela rica oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de ter tempo de refletir, de podermos voltar atrás, ó Deus, de reconsiderarmos, ó Deus amado, os nossos passos, de revermos conceitos, ó Deus, de podermos buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo, Senhor Deus. Glorificado seja o teu nome, Deus, porque tens o Senhor se importado conosco, rebanho do teu pastoreio. Deus bendito, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor, que a multiforme graça do Senhor esteja sobre a nossa vida, operando, ó Deus, de maneira, Senhor Deus, a gerar em nós a disposição para, em todo o tempo que nos for concedido, buscá-lo, ó Deus, na inteireza e totalidade do nosso ser, para a glória do teu nome, ó Deus, para o nosso consolo, o nosso conforto e a nossa edificação em ti, Senhor. Deus, gera em nós a disposição para, em todo o tempo, descansar no Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, sensibilidade a depender na totalidade do nosso ser da ação providente do Senhor. Dá-nos, ó Deus querido, um coração quebrantado para colocar diante de Ti, confiando tão somente no Senhor, ó Deus, todas as situações que possam, ó Deus amado, nos angustiar, ó Deus, gerar em nós preocupações. Nós queremos, ó Deus querido, em nome de Jesus, confiado tão somente no mérito de Jesus, depositar, ó Deus, aos pés da cruz de Cristo todas as situações que geram para nós desconforto. Opera, Senhor, com poder e graça sobre as nossas vidas, ó Deus. Toma-nos pelas mãos, ó Deus, por misericórdias, Deus, e sustenta-nos na Tua presença, Deus, ainda que em tempos de dificuldade, Senhor, mas o Senhor que é eterno, Deus querido, dá-nos a Tua bênção, a bênção de podermos descansar no Senhor, na certeza de que tens o melhor para nós, ainda que vivamos nós neste momento de dificuldades, meu Pai. Abra os nossos olhos, ó Deus, de maneira que possamos e consigamos ver, ó Deus, e que tens o Senhor para nós nesse período de adversidade, Senhor, e que possamos em Ti descansar, Senhor Deus. Toma-nos pelas mãos, ó Deus, que o Teu amparo, o Teu socorro seja em todo tempo sobre as nossas vidas. Nós somos, ó Deus, dependentes do Senhor, ó Deus amado, 100% das nossas vidas, Pai. É o nosso clamor ao Senhor, ó Deus. Olha para a vida de cada um dos nossos irmãos, cada membro desta igreja, Senhor Deus, nas suas particularidades, Deus. Coloca, Senhor Deus, por misericórdia, a Tua mão de poder sobre a vida de cada um, ó Deus, e dá a bênção do Senhor, Pai. Nós clamamos ao Senhor e na certeza da Tua providência, a nossa gratidão e louvor ao Senhor, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as eternas e doces consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre a vida de cada família da Igreja Presbiteriana em Porto de Santana, mas não apenas por nós, mas por todos aqueles que um dia foram alcançados pela graça do Senhor e um dia farão parte daquele grande coro que estará enaltecendo o nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.